Então vamos para o texto nesta manhã, o texto de reflexão na palavra. João capítulo 12, os versículos de 1 a 11. E o texto diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Muitos do povo haviam abandonado e agora acreditavam em Jesus. Entendiam o plano, o projeto de Deus para suas vidas, o que o Senhor havia feito através da vida de Jesus no mundo, entre nós, e estava agora fazendo também na vida daquele povo, transformando os seus corações. Eu quero pensar com você nesta manhã exatamente no ato que Maria teve para com Jesus. Ela pegou um frasco de perfume caríssimo, diz o texto que valia 300 moedas de prata, e despejou aos pés de Jesus. Os especialistas, eles dizem que cada perfume, ou um bom perfume, conta com 3 características principais, com 3 classes de notas, uma no meio, uma mais marcante, que são as notas do coração, e uma ao final, que é de longa duração, notas de base ou de fundo. Quando a gente passa um perfume, geralmente quando a gente recebe o presente ou quando a gente compra um perfume novo, geralmente no princípio do uso daquele perfume, nós que ainda não estamos habituados com o cheiro dele, percebemos claramente, ou sentimos muito forte o cheiro dele. Com o longo do tempo que nós já nos habituamos com aquele perfume, parece que nós não passamos perfume, mas as pessoas que se aproximam sentem as notas, o aroma daquele cheiro, daquele perfume. Mas não é para perfumes que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Eu quero chamar a tua atenção nesta manhã para Maria. Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro, é quem eu desejo trazer nesta manhã para sua reflexão, para sua compreensão, a ação de Maria. Não o perfume que ela usou para ungir os pés de Jesus,
mas o perfume do coração dessa mulher. O aroma do perfume do coração de Maria. Por isso, o tema da mensagem nesse domingo que antecede a Páscoa é o perfume do coração. O perfume do coração. E é nesta expressão que eu quero pensar com você nesta manhã, através da ação de Maria. A última semana de Jesus começa com um jantar em homenagem à celebração para ele pela ressurreição de Lázaro. Pelo milagre da ressurreição, de trazer novamente a vida para dentro daquele lar de irmãos, de amigos, de pessoas que conheciam. E falar nesse momento de ressurreição, de alegria, num tempo onde nós estamos vivendo tanta dor, de um tempo onde nós estamos vivendo tanta separação de famílias inteiras, perdendo os seus entes queridos, amigos queridos. Chegamos a assustadores números que nos alarmam diariamente. Cada dia cresce mais o número, pelo menos sobre a luz daquilo que nos é informado, de pessoas que partiram, que perderam a vida por conta desta pandemia. Curioso que desta vez aqui Marta, que estava servindo à mesa, mais uma vez trabalhando, ela agora não chama a advertência a Jesus, como ela fez em Lucas 10 sobre a ação de Maria. Mas também não vemos reclamando de estar servindo sozinha, enquanto Maria está ali aos pés de Jesus, ungindo os pés do Mestre. Conhecendo o que vai no coração das pessoas, certamente o Senhor não via mais em Marta qualquer motivação errada para servir. Ela estava servindo de bom grado, com alegria, porque aquilo que havia decepcionado-a, aquilo que havia entristecido-a, estava restaurado, que era a vida do seu irmão. Se antes ela servia pelos aplausos, para que outros vissem, e até reclama a ação da irmã que não ajuda, agora ela serve com alegria ao Senhor Jesus. Marta é uma mulher dedicada, mas você também nota Lázaro nesse texto. Antes de nós aprofundarmos exatamente a ação de Maria, eu quero que você perceba, e vocês venham perceber as ações ali neste momento. Lázaro, diz o texto, que 6 dias antes de começar a Páscoa, chegou Jesus em Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Talvez, dentro da história, da tradição, nós sabemos que a Bíblia diz que não comportaria o número de milagres que o Senhor fez em todas as páginas de todos os livros deste mundo. Mas talvez para aquele povo esse ato de milagre tenha sido o maior milagre de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. Outros podem dizer, não, foi a multiplicação de pães. Outros podem dizer, não, foi a transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. Não importa qual a classificação você coloca, mas o que nos interessa aqui é saber que aquele homem estava morto e voltou a ter vida. E de uma maneira muito específica. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que Jesus teve que ser específico ali naquele momento em João 11, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro e ele chora ali naquele momento e chama o seu amigo para fora. Ele diz o nome de Lázaro, porque se ele dissesse sai para fora, todos os mortos daquele sepulcro, todos os mortos da terra se levantariam e saíam para fora, mas ele foi específico e disse, Lázaro, sai para fora.
E é exatamente nessa proporção, aquele homem morto, que agora estava ressurreto, presente ali, junto com a sua família, dá uma celebração, uma festa, um jantar especial para Jesus. E Marta serve, e Lázaro está à mesa com Jesus. Talvez Lázaro estivesse decepcionado, porque a Bíblia diz que há alegria nos céus quando um pecador ou um justo se arrepende e volta para o Senhor, para os braços do Pai. Agora Lázaro está no céu, porque ele morreu, ele já foi para a presença do Pai. E o Senhor chama, não, volta, tem coisa para fazer aqui. Talvez haja a gente talvez não pense nesse contexto, mas talvez Lázaro estivesse ali dizendo, Senhor, estava tão bom. Eu já estava na glória, e o Senhor me chamou de volta, e agora as pessoas vão vir aqui, porque está vendo aí o alvoroço que acometeu a minha casa. As pessoas querem ver o morto a pessoa que estava morta e agora tem vida, e todos estão tramando para fazer algo contra nós. Talvez essa expressão tivesse ali no coração de Lázaro, naquele bate-papo com Jesus à mesa. Nós não sabemos o que eles conversavam enquanto era servido ali o alimento para eles. Mas enquanto aquele alimento está sendo servido, nós percebemos uma ação, nós percebemos algo tremendo, que é a ação de Maria. Eu não quero falar aqui nesta manhã sobre o comportamento dos discípulos, eu não quero falar sobre o comportamento de Judas, porque nós sabemos o que passava no coração daqueles homens. Porque se você vai ler o texto, você vai perceber em outros evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, que vão descrever esse momento, também você vai perceber ali que os discípulos se indignam também, dizendo, é verdade mesmo o que Judas está dizendo. Daria para vender, dar para os pobres. Que desperdício. Mas eu quero pular exatamente aqui para a ação de Maria. Na igreja de Jesus ainda existem joios, ainda existem coisas ruins, mas ouça, observe muitas vezes o que o Senhor tem dito a respeito desse comportamento, dessa ação, desse momento da vida desta mulher. Ele não repreende Maria, muito pelo contrário. Ele eleva a ação daquela mulher. Enquanto aqueles homens, de uma maneira cínica, de uma maneira preconceituosa, queriam justificar e talvez colocar um empecilho para a ação daquela mulher, mas naquele momento ela estava com seu coração envolto à presença do seu Senhor, do seu Mestre, e cumprindo exatamente aquilo que está, como cada um de nós deve ter, um ato de adoração para com o nosso Senhor. Muitas vezes nós queremos nos passar por caridosos, mas escondemos atrás de nós desculpas, como aqueles homens queriam esconder. Vamos vender isso, vamos distribuir a riqueza que se vai obter através desse perfume e vamos dar para os pobres. Ação boa, solidária. Vamos compartilhar. Vamos distribuir aquilo que temos recebido. Mas o Senhor diz assim: vocês sempre terão esses, mas a mim não. Vocês sempre terão a quem poder abençoar. Vocês sempre terão a quem poder socorrer. E nós devemos fazer isso em todo o tempo da nossa vida, sem desvalorizar a nossa ação de comportamento, de adoração para com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se a gente olhar para a vida daquela mulher, daquela família, nós vamos entender exatamente o motivo pelo qual
ela agora está ali, aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. Ela já vivia nessa plenitude, já desejava aprender, já desejava estar presente, sempre junto, sentado aos pés de Cristo, recorrendo a Ele. Mas agora ela está numa ação onde ela se rende totalmente ao Senhor. Agora todos os aromas ali enchem aquela casa, preenchem aquele lugar, preenchem a vida de todos aqueles que estavam naquele lugar. O aroma desse texto de João chega, e o meu desejo é que ele chegue também à sua narina nesta manhã, para que você possa perceber o cheiro do perfume da adoração daquela mulher para com o Senhor. A ação de Maria. Nós falamos que os bons perfumes, eles têm 3 notas. Uma que sobe para a cabeça, que chega aqui, a nota de cabeça do perfume, do coração de Maria. Maria exala devoção para com o Senhor. E todo mundo via isso. Todo mundo pôde experimentar e vivenciar e ver isso. Todo mundo sentia o cheiro da devoção de Maria. Imagine um frasco de 350 ml, que o preço dele equivale a 300 dias de trabalho. Uma moeda de prata era o valor pago por um dia de trabalho de um homem, de alguém que estivesse trabalhando ali a terra. 300 moedas de prata. Para ter uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conta bem simples e rápida aqui. Para que a gente tenha uma ideia. A gente pega o valor do salário mínimo, 1.045, pelo menos no ano passado. Esse ano eu já nem sei quanto é. Mas o salário mínimo do ano passado, 1.045. Para saber quanto se paga pelo dia do trabalho de um trabalhador assalariado. É fácil, a gente pega 1.045, divide por 30 dias. E a gente vai chegar ao número de R$ 34,83. Esse é o valor de um dia. R$ 34,83. Um dia de trabalho. Então, se a gente tomar como base o salário mínimo, que era também na época uma moeda, a gente vai multiplicar isso pelo valor de 300 moedas, a gente vai chegar a um valor de 10.450. Esse é o valor daquele frasco de perfume. Se a gente puder mensurar isso, Mas eu não quero também pensar nessa ideia de valor, porque muita gente vai dizer assim, mas nossa, que desperdício mesmo, foi muito dinheiro. Mas tem mais. Maria seca os pés de Jesus com os próprios cabelos. Por que ela não usou uma toalha para fazer isso? Se você vai pular para João 13, e nós vamos chegar nesse texto na quinta-feira, João 13, onde Jesus tem o ato do lava-pés, na quarta-feira, no nosso culto na quarta-feira, eu falei quinta, Na próxima quarta-feira, às 19h30, nós vamos falar sobre esse texto. Você vai perceber que Jesus pega a toalha que cingia, que estava com ele, que cingia o seu corpo e seca. Mas Maria ali está aos pés de Jesus. E ela usa os seus próprios cabelos. Talvez ela estivesse querendo dizer o seguinte, Jesus, pureza e santidade condizem com o Senhor. Os seus pés não merecem ficar nesse estado tão deplorável de sujeira, de mau cheiro do pecado, de mau cheiro deste mundo. Quanto a mim, a sujeira e os meus maus odores que estão sobre mim. Eu sou pecador, o Senhor é santo. O Senhor é santo. E aí tem ao redor da sala, daquela sala de jantar, o cheiro. E a Bíblia diz no versículo 3, a casa se encheu da fragrância do perfume. O que se aprende com uma adoração sincera ao Rei Jesus,
A devoção generosa e humilde do seu povo nunca vai ficar de uma maneira privada. Nunca vai ficar numa ação aonde seja simplesmente para nós, mas isso vai ser compartilhado com toda a humanidade. Quando a igreja de Jesus Cristo se posicionar numa reverente adoração, numa reverente e sincera devoção ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo mundo será perfumado com o bom perfume de Cristo. Toda a sociedade receberá esse bom perfume de Cristo. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Que nós possamos apresentar Jesus Cristo vivo, ressurreto, a tantas e tantas pessoas. A motivação de Maria, o primeiro contato de Maria, você sentia o cheiro que era atraído pela devoção. Maria era motivada pelo que viu e tomou para si. Jesus não é apenas poderoso, Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse que, ainda que estivesse morto, viveria. Ainda que a morte chegasse, teria vida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Jesus não é apenas gracioso, Ele é gracioso comigo, com a minha irmã, com meu irmão, com meu amigo Simão, com o leproso, com tantas pessoas. E Maria provou e guardou no coração o que Jesus tinha dito a Marta, irmã dela, lá em João 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Vai viver. E Jesus pergunta para Marta: você acredita nisso? E ela responde: Senhor, se eu sei disso, no último dia. Todos nós, não, Jesus estava falando ali, naquele momento. E Maria creu. Maria acreditou. Ela sabia que Jesus podia fazer exatamente o que ele estava dizendo. Maria viu e provou tudo isso. A glória de Deus na face, nas palavras e no poder de Jesus para com a frase, para com aquilo que ele havia dito, estava se cumprindo, estava ali sentado na mesa com ele comendo. Cristo é onipotente, é onipresente, Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Ele é o nosso Senhor, que deve ser exaltado nas nossas vidas em todo momento. Maria tanto viu e provou a glória de Deus, da ressurreição e da vida anunciadas e realizadas por Jesus, como também creu que Jesus morreria. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Ela acreditou, ela sabia. João não informa pelas palavras de Jesus que Maria contemplava a morte de Jesus, por isso antecipou o seu embalsamento, ungindo os seus pés. Devoção verdadeira brota de um coração fisgado, encostado, saciado e dedicado com alegria, e a alegria que se espalha, que sobressai, que é uma alegria que nós não contemos de estar na presença de Jesus Cristo. A afeição de Maria. Agora, a nota de fundo, que é a última nota do perfume, é aquela que fica, aquela que pega, sabe? Aquela que a gente, depois de um dia de trabalho, a gente, ainda mesmo com todo o cansaço do dia, ainda com todo o calor que talvez tenha cometido a tua vida, o suor que o seu corpo tenha exalado, você ainda vai perceber ali o perfume, o fundo do perfume de Maria, a afeição, a devoção que brota de um coração dedicado com alegria e prazer em Jesus. Nada mais é do que devoção, fruto da afeição transformada, inclinada e elevada a Jesus Cristo como pão, água da vida, como tesouro mais valioso, porque Jesus conecta a pregação do Evangelho
Olha o que Jesus diz. A pregação do Evangelho por todo o mundo com o que Maria fez em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Há pelo menos aqui 2 motivos que eu quero finalizar esta mensagem nesses minutos finais dessa pregação nesta manhã. Para que Jesus tenha feito isso. Primeiro, que quem recebe o Evangelho deverá recebê-lo com a mesma atitude afetuosa e piedosa que Maria fez por Jesus Cristo. Quem recebe o Evangelho genuíno na sua vida deve receber com a mesma atitude afetuosa e piedosa que Maria recebeu. Segundo, quem recebe o Evangelho deve servir com a devoção que Maria teve com Jesus. Então a primeira coisa que nós devemos saber quando recebemos esse Evangelho na nossa vida é que a nossa atitude deve ser a mesma atitude, afetuosa, generosa, piedosa que Maria teve para com Cristo. E também deve ter a mesma devoção, porque a Ele a honra, a glória, o poder, a eternidade em todo o tempo. Ele é Senhor, perfume do coração. E eu quero finalizar essa palavra nesta manhã, observando algumas coisas com você. Nesse tempo onde nós estamos adentrando nesta semana de uma maneira muito específica, na última semana que antecede a Páscoa. Sexta-feira agora nós teremos um culto, onde nós relembraremos a entrega de Jesus, o que Jesus fez ali na cruz, por cada um de nós. Mas nesta manhã de domingo eu quero te perguntar qual é o cheiro do seu perfume. Qual é o cheiro do seu perfume? Por onde você passa, que tipo de aroma você exala? Pelo que você quer ser lembrado? São perguntas que nós precisamos responder nesse tempo de Páscoa. Qual é o cheiro que nós temos? Por onde a gente passa, que tipo de aroma é exalado? E por que nós queremos ser lembrados? Porque nesta manhã a gente precisa responder isso. Porque Jesus entregou a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por mim e por você. A minha oração nesta manhã é que todos nós exalemos o cheiro do perfume do coração, do mesmo aroma do coração daquela mulher. Um perfume de devoção, de gratidão, em que vai encher todos os ambientes onde nós nos colocarmos. Receba agora, nesta manhã, o mesmo Cristo na sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Ele, é a oportunidade de você fazer. Ele deu a sua vida por você, por mim. Ele entregou o seu coração, a plenitude dele por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida também e uma vida abundante nele. Por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, colocarmos as nossas vidas na presença do Senhor e buscarmos a Ele todo dia, com fé no coração, com fé nas atitudes, daquilo que Deus disse, Ele vai fazer, assim como aquela mulher tinha certeza de que o Senhor ressuscitou o seu irmão, também ressuscitaria ao terceiro dia, porque Ele cumpriu aquilo que Ele disse. Olha, eu estou indo aí. A morte do seu irmão não é para que haja tristeza, mas Jesus lamenta ali
Nós percebemos ali em João, no capítulo 11 de João, a Bíblia não esconde que Jesus é um ser humano que sente dor, assim como você que sente a perda de um ente querido, você que sentiu a perda de alguém, de um amigo nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. E Jesus não esconde o choro, ele chora. Ele derrama lágrimas e ele entristece o seu coração. Porque o amigo dele havia partido, estava morto. Mas agora Jesus, pelo nome dele, chama: vem para fora, Lázaro. A nossa conduta nesse tempo que nós estamos vivendo, ela precisa ser amparada e sustentada pela palavra de Deus. Os nossos sacrifícios, as nossas atitudes podem ser chamadas muitas vezes de desperdício por outros. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de força. Foi isso que os discípulos ali e Judas estavam dizendo: que desperdício isso! Que desperdício ter essa atitude, que desperdício orar, que desperdício ler a palavra, precisamos agir, precisamos fazer outras coisas, mas a palavra do Senhor diz que nenhuma dessas coisas nos demova, nos tire da onde o Senhor deseja que nós estejamos, que é em atitude de adoração plena a Ele, que é o Senhor da nossa vida. Os olhos daquele que estava sentado na casa de Simão em Betânia estão sobre nós nesse tempo. Nesse tempo onde nós estamos vivendo tanta dor. Nesse tempo onde nós estamos vivendo tantas necessidades. Eu quero declarar ao seu coração: o Senhor está olhando para você nesta manhã. Aquele mesmo Senhor que estava ali à mesa e que de repente Maria chega aos seus pés e começa a ungir, e ele começa ali a olhar para aquela mulher. Ele está olhando para você. Ele observa tudo o que nós estamos fazendo. E eu espero que nesta manhã ele possa estar satisfeito com a sua atitude, com o seu comportamento, com o cheiro que exala da tua vida. E eu quero finalizar essa palavra trazendo para você o texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Somente um versículo, o versículo 58. E o texto de Paulo diz assim: sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Não é em vão. No Senhor. Jesus disse que o ato daquela mulher seria lembrado pela posteridade. E assim é, nós estamos falando sobre ele nesta manhã. Que as suas atitudes, a sua devoção, a sua afeição para com o Senhor não vai ser desprezada. Tudo aquilo que você tem feito, o Senhor tem visto. Ele tem olhado do céu, Ele tem olhado para a tua vida e tem socorrido você nesse tempo. Igreja Metodista em Itaim Paulista, uma família para pertencer.